Olá pessoal, professor Luiz Antônio aqui. Vamos dar continuidade à resolução da prova da EAR 2018/2. Se você não assistiu a primeira parte ainda, vai lá, assista a primeira parte. Na primeira parte nós resolvemos as questões de 49 até a 52 e agora nós vamos dar continuidade, segunda parte da resolução. Questão número 53 da prova da EAR. Um maestro escolherá 5 músicas distintas dentre as 10 que dispõe e montará uma apresentação. Para a escolha das músicas e da ordem, muito importante isso, para a escolha das músicas e da ordem que elas serão tocadas, o maestro possui um número de possibilidades cujo algarismo das unidades é quanto? Bom, então o maestro vai escolher 5 músicas de um total de 10 que dispõe. Então, uma das maneiras de resolver essa questão é utilizando o princípio fundamental da contagem. Dá para resolver utilizando o princípio fundamental da contagem, ou é possível também resolver a questão utilizando a fórmula de arranjo simples, já que nessa questão nós identificamos que o fator ordem importa, ou seja, a ordem que as músicas serão apresentadas, ela é importante no nosso problema. Utilizando o princípio fundamental da contagem, nós temos o seguinte: primeira música, segunda música, terceira música, quarta música e quinta música a ser escolhida pelo maestro. Então, para cada uma dessas músicas aqui, nós teremos uma quantidade de opções. Para a primeira música, o maestro tem 10 opções, 10 possibilidades, que ele dispõe de 10 músicas. Para a segunda música, ele não tem mais 10 opções, ele tem 9, pois uma das músicas já foi escolhida na primeira. Para a terceira música, ele tem 8, para a quarta música ele tem 7, para a quinta música ele tem 6. Bom, pessoal, não é necessário efetuar essa multiplicação. Por que não é necessário efetuar essa multiplicação, Luiz? Porque, veja bem, observe, independente do resultado que nós vamos obter aqui, ó, com a multiplicação desses 4 fatores, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, independente desse resultado, esse resultado será multiplicado por 10, porque o 10 aqui é o primeiro fator, está observando? E todo e qualquer número que você multiplica por 10 sempre termina por zero. Sempre. Isso, se pegar o 2, multiplicar por 10, isso dá 20, terminou com zero. Se você pegar o 31, multiplicar por 10, isso vai dar 310, terminou com zero. Então não é necessário você efetuar essa multiplicação, pois nós já sabemos que o resultado dessa multiplicação vai ser um número aqui, que vão ter vários algarismos, mas o último algarismo vai ser o algarismo zero. Portanto, eu já respondi a questão da EAR. Está aqui. Porque, na verdade, é isso que ele quer. Ele fala para você o seguinte, ó, o maestro possui um número de possibilidades cujo algarismo das unidades, então isso aqui, ó, algarismo das unidades, é exatamente o último algarismo. E o último algarismo nós já matamos, que será zero. Questão 54 da prova da EAR. O complemento do suplemento do ângulo de 112 graus. O complemento do suplemento do ângulo de 112 graus. Bom, então primeiro vamos calcular o suplemento do ângulo de 112 graus. O suplemento do ângulo de 112 graus pode ser calculado efetuando a seguinte diferença: 180 graus menos 112. Esse resultado aqui vai ser o suplemento. Por que, Luiz? Porque ângulos suplementares são aqueles que somados resultam em 180 graus. Então, se eu subtrair, eu vou descobrir o suplemento do ângulo de 112 graus. Então, aqui, ó, 0 menos 2 não pode, pega emprestado, aqui fica valendo 7, e aqui fica valendo 10. 10 menos 2, 8, 7 menos 1, 6, e 1 menos 1, 0.
Então, esse 68 graus aqui, ele é o suplemento do ângulo de 112 graus. Agora, nós temos que calcular o complemento disso. E o complemento pode ser calculado subtraindo 90 menos 68. Por quê? Ângulos complementares são aqueles que somados resultam em 90 graus. Ok? Então, nós vamos subtrair aqui. 0 menos 8 não pode, eu tenho que pegar emprestado. Esse 9 vai ficar valendo 8 e esse 0 vai ficar valendo 10. Então, 10 menos 8, isso dá 2. 8 menos 6, isso dá 2. Portanto, a resposta da questão da EA, gabarito letra D, 22 graus. Esse é o complemento do suplemento de 112 graus. Bem tranquilo, né? Então, vai tomando nota, vai anotando tudo que eu estou falando aqui, porque se você tiver alguma dúvida, você sinaliza depois, você deixa aí nos comentários, ou então entra em contato com a gente pelos nossos meios aí de comunicação. Você não pode ficar com dúvida. Quem vai fazer a prova da EAR é você, não sou eu. Então, não fica com dúvida, tá bom? Questão 55. Os pontos B, C e D dividem o segmento AE em 4 partes iguais, conforme a figura. Então, aqui está a figura, está vendo que o segmento AE tem as extremidades são exatamente os pontos A e E, e nós temos entre os pontos A e E 3 pontos que dividem o segmento original em 4 partes iguais, ou seja, cada um desses segmentos que você está vendo aqui tem a mesma distância. Ó. A distância de B para A tem a mesma distância de B para C, de C para D e de D para E. Ele te dá as coordenadas dos pontos A e E. Se A tem as coordenadas 2, 7 e E tem as coordenadas 6, 1, então a abscissa de B é quanto? Bom, abscissa é o valor de x, tá bom, gente? O eixo de x no plano cartesiano representam o eixo das abscissas. Então, observe, nós temos as coordenadas dos extremos dos pontos A e E e queremos a coordenada de x do ponto B. Então, inicialmente, pensemos da seguinte forma, vamos calcular as coordenadas do ponto C primeiro, pois ponto C é ponto médio. Então, x do ponto C vai ser a média aritmética entre as abscissas de A e de E. Como assim, Luiz? Poxa, mas não é do ponto B que ele quer? Sim, é do ponto B que ele quer. Mas vamos descobrir a abscissa inicial do ponto C, porque o ponto C é o ponto médio entre A e E. Então, nós teremos 2 mais 6 dividido para 2. Estão aqui, ó, a abscissa do ponto A, que é 2, a abscissa do ponto E, que é 6. Então, está aqui, x de A e x de E. Beleza? Bom, 2 mais 6 dá 8. 8 dividido por 2, isso dá 4. Então, x do ponto C é 4. Mas não é x do ponto C que nós queremos x do ponto B. Mas observe, o ponto B é ponto médio do segmento AC. Então, x do ponto B será a média aritmética entre as abscissas dos pontos A e C. Já que o ponto B é ponto médio entre A e C, então a abscissa de C é a média aritmética entre as abscissas de A e C. Então, dando continuidade, a abscissa do ponto A, 2, nós sabemos. A abscissa do ponto C, 4, pois nós calculamos aqui, ó. Entendeu agora por que foi importante calcular a abscissa do ponto C? Então, 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Acabou a questão da EAR. Gabarito letra D. Tá aí. Bem tranquila, tá bom? Observe que não funciona se você
calcular a média aritmética entre A e E direto e dividir por 4, tá bom? Muitos candidatos se perderam nessa questão porque, como o problema fala de 4 partes iguais, alguns alunos pensam que é para pegar as abscissas de A e E, somar e dividir por 4. Não funciona, não vai dar resultado, tá bom? Questão número 56 da prova da EA 2018/2. O triângulo ABC está inscrito na circunferência. Então, nessa figura temos o triângulo ABC inscrito na circunferência e nós temos que o ângulo inscrito lá no vértice A é 45 graus. Está aqui, ó. Então, esse ângulo inscrito aqui do vértice A, 45 graus. Se BC mede 8, qual a medida do raio da circunferência? Então, essa medida BC aqui que ele está falando, mede 8. Bom, pessoal, uma maneira de resolvermos essa questão com bastante tranquilidade, pessoal, é lembrarmos de ângulo inscrito e ângulo central, tá legal? Essa circunferência, ela tem um ponto aqui que é o centro dela, que eu vou chamar de ponto O, tá legal? Então, esse aqui é o ponto O. Se ligarmos aqui, ó, esse ponto O até o ponto B e ligarmos o ponto O até o ponto C, vamos encontrar um triângulo isósceles, porque veja bem, a distância de O até B é exatamente o raio da circunferência, tá bom? Aqui é raio, aqui é raio. E observe que esse ângulo que você está vendo aqui, esse ângulo é chamado de ângulo central. Ele vale o dobro desse ângulo de 45 aqui, ou seja, esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Luiz, mas eu não entendi por que ele vale 90 graus. Porque veja bem, esses dois ângulos, 45 graus e 90 graus, eles são determinados pelo mesmo arco ABC. Você está vendo aqui, ó, o arco BC? O arco BC começa no ponto B e vai até o ponto C. Os dois ângulos são determinados pelo arco BC, só que um ângulo é inscrito, ou seja, um ângulo tem vértice na circunferência e o outro ângulo tem vértice no centro. Então, a relação entre eles é que um é o dobro do outro, ou seja, o ângulo central, que você está vendo aqui, é o dobro desse ângulo inscrito. Bom, já que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, não é? Ele é um triângulo retângulo, pois ele tem um ângulo aqui de 90 graus, e ele é um triângulo retângulo isósceles, pois os catetos são iguais. Cada cateto mede R, que é exatamente o R que nós queremos calcular. A hipotenusa do triângulo retângulo vale 8. Está conseguindo observar? Então, vale o que nesse triângulo retângulo? Vale o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos calcular o teorema de Pitágoras nesse triângulo aí para encontrar a medida do raio. Nesse triângulo, a hipotenusa mede 8 e os catetos medem R. Agora, o que eu vou pedir para você fazer? Dá um pause no vídeo, pausa essa aula e tenta encontrar aí, ó, o valor do raio. Pausa o vídeo, tenta encontrar aí o tamanho desse R, o valor desse R aqui que nós queremos, ó. Tá bom? Dando continuidade, que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, então, a hipotenusa é 8, 8 ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Continuando aqui embaixo, 64 será igual a 2R ao quadrado. Por que, Luiz? 1R ao quadrado mais 1R ao quadrado dá 2R ao quadrado. Ok? E agora, então, esse 2 que está de um lado multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo.
vamos ficar com r ao quadrado igual a 32. Portanto, r vai ser a raiz quadrada de 32. Bom, a raiz quadrada de 32 não é exata, né? Nós temos que fatorar esse 32. 32 fatorado é 2/5. Você que não assistiu ainda a aula de simplificação de radicais, vai lá no nosso canal e procura lá simplificação de radicais que você vai encontrar exemplos parecidos com esse aí. Então, esse 2/5 pode ser escrito como 2/4 vezes 2. Então, esse 2/4 que está dentro do radical, ele pode sair de dentro do radical com a metade do expoente, tá bom? Aqui, ó, basta você dividir o expoente 4 pelo índice do radical. 4 dividido por 2 dá 2, por isso que aqui o expoente ficou 2, ok? Bom, 2 ao quadrado dá 4. Portanto, o raio da nossa circunferência é 4 raiz de 2. Encontrei a resposta da questão da EA. 4 raiz de 2. Então, tá aí. Gabarito da questão, letra A. Então, vai anotando, hein, pessoal? Vai anotando tudo que eu estou falando no seu rascunho aí, tá bom? Eu vou deixar na descrição dessa aula, na descrição desse vídeo, eu vou deixar esse arquivo com a prova de matemática da EAR 2018/2 para você imprimir, para você tentar refazer. É muito importante que você refaça essas questões. A melhor maneira de você se preparar para uma prova de concurso é você refazendo questões anteriores da prova que você vai fazer. Questão 57. Considere o conjunto de valores x, 90, 72, 58, 85, 55. Se 58 é menor que x, que é menor que 72, a mediana desse conjunto é 66. Então, x é quem? Bom, definição de mediana. O que é mediana? Mediana é o valor central de um conjunto de valores colocados em ordem crescente. Então, anota isso. Anota isso. É o termo central de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente. Essa é a definição de mediana, tá bom? Bom, se a quantidade de valores for ímpar, então é só você seguir isso aqui. Se a quantidade de valores for par, basta você calcular a média aritmética entre os dois termos centrais. Então vamos verificar lá, ó, quantidade de termos que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é par. Opa! Se é par, então tem que pegar os dois termos centrais e calcular a média aritmética entre eles. Anotou isso? Então anota isso, hein? Anota tudo isso, ó. Anota a definição de mediana, tá bom? E anota a definição de mediana para quantidade de valores, para conjunto de valores em quantidade par e ímpar. Bom, vamos colocar os nossos valores em ordem crescente? Quem é o menor deles? 55. Então, vamos colocar aqui, ó, 55, tá bom? Ué, Luiz, mas e o x? Como é que você sabe que o x não é o menor valor? Por causa dessa informação aqui, ó. O x é um valor que está entre 58 e 72, tá bom? Então, o menor deles é 55. Depois vem o 58. Depois vem quem? Depois vem x, tá legal? Vem x. Depois vem o 72, beleza? Depois nós vamos ter o 85 e o maior deles, que é 90. Então, temos todos os valores que nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom,
Observe que o nosso conjunto de valores, ele já está disposto em ordem crescente, tá bom? Não existe um termo central. Por quê? Porque a quantidade é par. Então, nós vamos calcular a média aritmética entre os dois termos centrais. Ó. Tá vendo que os dois termos centrais são x e 72? Então, a mediana, pessoal, a mediana é a média aritmética entre x e 72. Se eu somar x mais 72 e dividido por 2, eu obtenho a mediana. Mas essa mediana nós sabemos que é 66. A questão falou para a gente aqui, ó. Tá vendo? A mediana desse conjunto é 66. Então, nós chegamos a uma equação do primeiro grau aqui na incógnita x. Vamos achar esse x aqui, tá bom? Esse 2 está de um lado dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vamos ficar com x mais 72 igual, bom, 66 vezes 2, isso dá 132, certo? Sem preguiça de fazer conta aqui, ó. 2 vezes 66. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 12, com que foi 13, 132. E agora, esse 72 está de um lado positivo, aparece do outro lado negativo. 132 menos 72, tá aí, ó. Vamos obter, ó, 2 menos 2, 0. 13 menos 7, 6. Chegamos à conclusão que o valor de x nesse conjunto vale 60. Gabarito da questão, letra B. Acabou, pessoal. Então, segunda parte da resolução da prova da EA 2018/2 concluída, tá bom? Na terceira parte, vamos dar continuidade a partir da questão de número 58. Tá aí. Fico por aqui. Grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.